Muito bom, Satiro. Boa autonomia, isso é a liberdade total de obedecer. consciência e tudo. Vamos lá. Queridos amigos, queridas amigas, vamos nos concentrar e vamos pedir a Deus e a Jesus que nos permita ter um momento agradável desse encontro de estudo. Querido Deus, querido Mestre Jesus, permite-nos, Senhor, juntos estarmos nessa oportunidade de estudo e de harmonia. Que possamos, Senhor, acima de tudo, te agradecer por podermos estar aqui. Quantos gostariam de estar conosco e não estão? Mas aqui estamos. E te pedimos que nos auxilie a nossa facilitadora, que vai conduzir os trabalhos da nossa noite. E também pedimos, Senhor, que estejamos unidos nos dois planos da vida. Nós, no corpo, no plano físico, e os nossos queridos irmãos no plano espiritual, buscando aprender, buscando retirar o véu que nos encobre a vista, que nos torna ainda pequenos diante da grandeza, da verdade absoluta que o nosso Deus nos permite. Obrigado, Senhor, e que a paz reine neste grupo, com harmonia, com sinceridade e, acima de tudo, com a vontade de aprender. E assim seja. Cada uma vez a cada 4 segundos, mais em frente à tela, demoramos muito mais. E os olhos recebem. Boa noite a todos. Vamos para mais um estudo aqui pelo EBT, o Espiritismo para Todos. A gente segue na página 250, no item Uma Reconfortante Conversa Íntima com o Espírito da Verdade e Sócrates. Olha que tema legal, né? Tema bacana para a gente estudar. Quem que quer ler esse trechinho para a gente hoje? Vai ler, Rô? Vou ler, Ju. Posso ler? Lê um trechinho, depois a Val continua. Isso. Obrigada, Rô. Uma reconfortante conversa íntima com o Espírito da Verdade e Sócrates. Kardec fez uma longa e cansativa viagem em 1862 aos centros espíritas de 20 cidades da França. Foram mais de 6 semanas, 50 reuniões, percorrendo 606 léguas, quase 3.000 quilômetros. Todas as despesas de viagem foram tiradas de seus próprios recursos pessoais. Na volta, encontrou correspondência suficiente para levar 1 mês respondendo, fora as cartas que continuaram chegando. E ele trabalhava sozinho para tudo, com a ajuda de sua esposa. Depois de todo o esforço que fez, estava de volta para Amélie, no apartamento deles, em Paris. Foi no dia 3 de novembro. Estava com eles o vice-presidente da sociedade, o médium Alice Dumbel. Kardec desejava saber como as coisas estavam no mundo espiritual. E quem veio lhe responder foi o Espírito da Verdade. Foi uma emocionante mensagem que o professor copiou cuidadosamente em seu caderno pessoal. Voyage em 1862, que o Lucas fotografou na livraria Le Marie. Ficou inédita até agora e sua leitura reconfortante nos leva a imaginar o quanto ela foi importante quando lida diante do casal Rivail, já com tantos anos de luta. Vamos à mensagem. Eu venho a seu chamado, meu bem-amado discípulo. Você quer conhecer o estado geral da situação no mundo etéreo? Ela está tão boa quanto pode, e se não fosse o ardor excessivo e tão frequentemente refratário,
de nossos discípulos, de seus discípulos, ficaríamos felizes em ter uma completa satisfação. Mas você os conhece melhor do que ninguém. Você que guia nossas falanges da terra no caminho para o futuro. Os homens permanecem homens, ou seja, imbuídos de todos os seus preconceitos, escravos de todos os seus vícios e paixões. Mas está próximo o tempo em que novos lutadores entrarão na arena com um braço forte para auxiliá-lo em sua obra emancipadora. Não preciso apontar as importantes mudanças na situação do espiritismo, que você mesmo pôde constatar. Não preciso lhe fazer entrever os caminhos pacíficos que logo sucederão aos caminhos fechados por sarças e espinhos. Seus pés ainda sangram em razão do caminho longo e difícil que você percorreu desde que se lançou a meu chamado para conquistar as sublimes verdades que os espíritos tiveram a missão de lhe revelar, pois você mesmo, presente, que terminou a luta para se impor aos homens de senso e razão. Mas os combatentes que os interesses levantados por seu sucesso vão despertar contra você. Não estão longe de fazer ouvir seu grito de guerra. E você deve vestir a couraça para resistir a esses inimigos de todas as ideias emancipadoras. Retomaremos essa conversa. Vá aonde seu dever o chama, a verdade. Pode a nossa amiga ler o outro, por favor? Continuar lendo. Em seguida Em seguida foi a vez do espírito Sócrates lhe endereçar alguns pensamentos. As pessoas inquietam-se e agitam-se por toda parte. Pergunta-se de uma maneira muito mais séria se sua obra é a de um louco ou de um filósofo, e se os sectários que o seguem são alucinados, deslumbrados por miragens enganadoras ou crentes convencidos por provas incontestáveis. Quando as mesas giravam, poderiam acusar nem sei qual motor secreto, qual força ainda desconhecida, qual pilha elétrica escondida no móvel ou nas roupas do operador. Mas onde encontrar um motor tão potente para fazer jorrar do cérebro dos médiuns uma doutrina tão bela, tão consoladora e, ao mesmo tempo, tão alto acima das antigas filosofias? Então, eu repito, a parte sã e inteligente do mundo se preocupa muito com a doutrina a qual seu nome permanecerá ligado. Ainda não se ousa abertamente se lançar à carruagem espírita, mas sabem como se opor às soluções magníficas que ela anuncia para o gênero humano. Os doutores, esses desdenhosos de todo o progresso que surge fora das regras da escola, conseguiram criticar os fatos materiais, os fenômenos tangíveis, e se esconder atrás do músculo estalante, para negar o que não compreendiam, por ignorar o que escapava a seu bisturi. Mas o que eles podem opor ao raciocínio que se deduz esses fenômenos, e, sobretudo, dos fenômenos inteligentes da mediunidade? Siga, portanto, seu caminho sobre o mar desconhecido.
Você é o Cristóvão Colombo que anda com firmeza para a verdadeira terra prometida. Nos exércitos em marcha sempre houve e ainda haverá por muito tempo os retardatários. Que importa? O sucesso está garantido, a obra grandiosa para a qual eu chamei meu velho amigo, meu caro discípulo de Atenas, Sócrates. A maior força do Espiritismo está nos fenômenos inteligentes, na força de sua doutrina moral, que desvencilha dos entraves, chegará ao mundo somando-se ao coro das iniciativas libertárias. Sócrates é a voz de 400 anos antes de Cristo. O espírito da verdade marcou o mundo há mais de 2000 anos. Allan Kardec deixou sua obra pronta há 150 anos. Por isso, os espíritas estão entre os trabalhadores da última hora. Uma dúvida aí. Nesse parágrafo final aí do Sócrates, peraí. Você é o Cristóvão Colombo que anda com firmeza para a verdadeira terra. Nos exércitos em marcha sempre houve e ainda haverá por muito tempo os retardatários. Que importa? O sucesso está garantido. A obra grandiosa para a qual eu chamei meu velho amigo, meu caro discípulo de Atenas. Está se referindo a Kardec? Eu acredito que sim. Eu acredito que, olha... Então Kardec esteve lá com Sócrates em algum momento, né? Sim, eu entendi assim também, tá, Tio? Tá bom. É interessante. Mas faz sentido, né? Assim como abaixo, né? Ele fala do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade marcou o mundo há mais de 2000 anos. Quem esteve conosco, né? Justamente. Conosco assim, né? Aqui na Terra. Não, pois é, mas aí tá falando de Jesus, mas o que impressionou, quer dizer, é uma referência a Kardec na época de Sócrates, né? Meu caro amigo, foi amigo de Sócrates. Então, mas existe tanta polêmica ainda, né, em relação ao Espírito da Verdade, né? Muitas pessoas acham que é uma pleiade de espíritos, que não é Jesus. É meio controverso. Às vezes eu pego algumas discussões sobre isso, viu? eu fico até curioso, mas vamos ser honestos, qual a diferença? Se viveu ou não viveu, se chamava Jorginho, Moleque, Maria, não muda nada. Também acho. Sabe? Se eu ainda reconhecesse isso e fosse salvo por uns 300 anos aí, mas não é o caso, né? Então não toca ficha, não me interessa quem foi. O que interessa é a mensagem que eu vou aprender. O interessante é isso, é ver a trajetória dele, né? Que ele veio realmente desde antes de Jesus e trilhando o caminho mesmo, né? E não foi à toa que ele foi escolhido, né? Justamente. Quando a gente lê lá no livro do Emmanuel, Paulo e Estevão, no final, quando Paulo ele é decepado, né? É assassinado, ele se vê na espiritualidade, próximo a uma árvore, e quem é que vem ao encontro dele? Vem 4 pessoas. Entre essas 4, Jesus. Então eu fico pensando, se Jesus estava ali, por que ele não pode estar na pleiade de espíritos que orientam Kardec? Pode muito bem estar. E o que eu entendi aqui também é que, quando ele fala meu velho amigo, né? Que o Kardec poderia ser, sim, discípulo lá de Sócrates. E daí a gente lembra do trabalho do nosso amigo da semana passada, que ele trouxe, o Guzo. Tudo a ver. Mas Sócrates não era do século XVI, né? 16, 17? Não. Sócrates era do século VI a.C. Eu não ouvi. Sócrates era do século VI a.C. Século VI AC.
antes de Cristo ser Sócrates. E o discípulo de Sócrates é Platão. Então, aqui o título que tem nessa parte do texto é uma reconfortante conversa íntima com o Espírito da Verdade, Sócrates. Aqui onde você falou, Satiro, como está assinado Sócrates no final, eu tenho a impressão de que era, na verdade, a fala dos três, né? Cristo, Sócrates, e que aí estavam falando com Kardec. Não necessariamente que Kardec tenha feito parte do grupo de Sócrates, não sei, eu entendi assim. Não, eu entendia. Em seguida foi a vez do espírito Sócrates lhe endereçar alguns pensamentos. Ali é Sócrates ensina. Falando. Isso. Justamente. Escrevendo para ele, para Kardec. Para Kardec. Então, quando ele fecha o final, né? Porque na mensagem do Espírito da Verdade, ele está falando, né, sobre as sublimes verdades que os espíritos tiveram a missão de revelar. E aí ele fala sobre os inimigos das ideias emancipadoras, que seriam as ideias do novo mundo, né? Porque o espiritismo é uma revolução nas ideias, que vai trazer um novo entendimento. Aí quem está assinando é o Espírito da Verdade para Kardec. E nessa segunda, pelo menos eu entendi igual o Satiro, é a mensagem de Sócrates direcionada a ele. Então é que ele fala, né? Que o sucesso, ele finaliza, o sucesso está garantido, a obra grandiosa para a qual eu chamei meu velho amigo, meu caro discípulo de Atenas. Não entendo que ele está escrevendo para Kardec. Acho que talvez seja até um erro, né, de escrita. Não é verdade. Eu acho que é isso mesmo, o Satiro. Sócrates está dizendo que Kardec era discípulo, né? Isso. A primeira mensagem é o Espírito, ele colocar a verdade, né? Não, assim, né? A nós primeira estamos falando mensagem do que é final para Kardec. Isso. E a segunda mensagem é Sócrates. E a segunda Porque, é para Kardec também, e aí assina Sócrates, né? Isso. Ó, aqui ele está falando assim, ó, foi no dia 3 de novembro, e estava com eles quem? Kardec e Amélie Boudet. Estava com eles o vice-presidente da sociedade, o médium Asdambel. E aí ele está falando, Kardec desejava saber como as coisas estavam no mundo espiritual, e quem veio lhe responder foi o Espírito da Verdade. Então, eu acredito que através do Dr. Asdambel, médium, veio essa mensagem. Justamente. Minha internet falhou, vocês conseguiram me ouvir? Né? E aí o que ele está falando? Foi uma emocionante mensagem que o professor copiou cuidadosamente, que não é aquele livro Viagem Espírita, é aquele documento que o Lucas achou lá na livraria do Le Marie, e ele tirou cópia com a autorização do dono da livraria que estava de posse dessa documentação. Mas faz parte, né? O importante é a mensagem e não quem mandou a mensagem. Eu acho que é natural, assim, do espírito ter assinado, porque, né, eles estavam ali num momento particular, íntimo ali. E eu acho natural o espírito pegar e colocar ali, assinar na situação que eles estavam ali. Não, sim, mas novamente, o importante continua não sendo a mensagem, né? Quem mandou, e sim a mensagem que foi enviada e o que significa ela, né? Ou seja, qual é a evolução, o que está acontecendo, o que vai acontecer. E não porque e esse documento é para ajudar a montar a história do espiritismo, né? Tanto que achou depois, né? Não, e aqui o que ele diz? O que ele diz naquele momento é que sim, você vai passar por dificuldades, tem muita gente que vai contra,
tem muita coisa que está acontecendo, ou seja, toca em frente que isso é esperado. Tudo isso vai acontecer mesmo, você sabe, acabou. Então essa mensagem que é a mensagem importante. Aí Kardec olhou e falou, realmente está acontecendo muita coisa, na viagem eu vi, e vai continuar acontecendo, vamos trabalhar. E seguiu adiante. Isso é que é importante. E ele fala aqui você é o Cristóvão Colombo. Então, né, imagina o tanto que você tem que desbravar ainda. Justamente. Então, a mensagem em todo sentido, né? No parágrafo anterior ele fala também que os doutores estão desdenhosos, que eles não compreendem, né? Ou seja, por aí em diante vai. Então, a mensagem é clara aí. Não desanima, toca a ficha, vai acontecer isso, toca a ficha, vai em frente. Entendeu? É isso mesmo. Então, a mensagem de apoio, né? Apoio ao trabalho que ele está realizando. Ele está no caminho certo. Foi o que ele fez. Né? Aí entra, eu acho que a gente tem que lembrar sempre aquele questionamento que volta e meia aparece. Por que os espíritos não avisaram Kardec? Avisaram, de várias maneiras, em vários momentos. Avisaram que essas dificuldades iam aparecer. Tá aí uma outra situação que eu, pelo menos, não conhecia. Né? Essa situação onde essas duas mensagens vieram, né, para apontar para essa direção. Né? Então, tá respondido aí. Quem tinha alguma dúvida de que ele seria avisado, ele foi avisado. Mas sempre é, né? Com um médium que tem um trabalho muito, muito menor do que ele, é avisado, é intuído, imagina para Kardec. Agora vem uma parte que eu realmente não me conformo, que é a médium, que assim, eu fico muito intrigada com isso. Vamos ler. Quem quer seguir lendo? Eu posso ler mais um pouquinho, Juliana. Tomei água, melhorou um pouco. Tá bom. Eu leio até até a página 253, depois alguém pega. A médium Colligon dos 4 evangelhos, na verdade, era fiel a Kardec. Depois da visita que Kardec fez à casa da médium Emile Aimé Colligon, 1820 e 1902. Em Bordeaux, quando conheceu sua família, inclusive sua filha, eles mantiveram uma correspondência, pois sempre que tinha dúvidas, ela consultava Allan Kardec, a quem prezava muito como responsável pela elaboração da doutrina espírita. No dia 31 de dezembro de 1863, Kardec enviou uma carta-resposta à senhora de Colligon, um dos manuscritos inéditos preservados por Canuto Abreu. Começa assim: Cara senhora, apresso-me a responder-lhe a amável carta para agradecer-lhe os bons pensamentos e os votos que teve a bondade de enviar-me no interesse da doutrina espírita. Verá pelo próximo número da Revista Espírita que eles foram atendidos e que os bons espíritos me vêm auxiliar da maneira mais evidente. Peço-lhe, pois, agradecer a eles e pedir-lhes que continuem a assistência, como tem feito até hoje. Manuscrito Sedor, Canuto Abreu, 1863, 1231. Realmente, no número seguinte da revista, de janeiro de 1863, Kardec faz um editorial agradecendo o aumento notável do número de assinantes, além das numerosas cartas de apoio, entre as quais, sabemos agora, estava a de Colligon. Não podendo responder a todas em particular, respondeu
coletivamente. Nossos agradecimentos sinceros pelas coisas obsequiosas que muito querem nos dizer e os votos que fazem por nós e para o futuro do Espiritismo. Nossa conduta passada lhes é a garantia de que não faliremos em nossa tarefa, por pesada que seja, e que nos encontraremos sempre no primeiro lugar na luta. Até esse dia, suas preces foram atendidas. Por isso, os convidamos a agradecerem os bons espíritos que nos assistem e nos secundam da maneira mais evidente, afastando os obstáculos que poderiam entravar a nossa marcha e nos mostrando cada vez mais claramente o objetivo que devemos alcançar. Por muito tempo, quase estivemos a sós, mas eis que novos lutadores entram na liça de todos os lados. Trabalhando com o ardor, a perseverança e a abnegação que dá a fé para a defesa e a propagação da nossa santa doutrina, sem desanimarem com os obstáculos e sem temerem a perseguição. Também a maioria viu a má vontade dobrar-se diante de sua firmeza. Kardec, Revista Espírita, 1864, janeiro, página 2. A minha amiga quer continuar lendo? Vou ler, posso continuar, sim. Carta de Kardec para Collignon. Collignon contou a Kardec que não acreditou nas ideias que estavam psicografando para Rostand, pedindo a ele sua abalizada opinião. E Kardec respondeu na carta em seguida: quanto à morte de Jesus, a senhora está perfeitamente certa em não acreditar que seja autêntica essa história, pois só há mais realidade nessa maneira de olhar a questão do que na teoria de Unius, que é obviamente falsa. Allan Kardec concorda com Collignon de que é falsa a teoria que ela psicografou mecanicamente para Rostand, de que Jesus teria estado no mundo sem encarnar-se, fazendo uso de um corpo fluídico, fingindo comer, dormir, sofrer. Faz uma comparação depreciativa, dizendo que essa ideia só não é mais equivocada que a do teólogo luterano Aegidius Unius, 1550 a 1603, que tratou do corpo de Jesus a partir da Trindade. Sua teoria é a da onipresença, ou ubiquidade, defendida em sua obra De Persona Christi. Nessa época medieval, pensava-se que havia o mundo físico e o mundo celeste, depois da Lua. Como Jesus, em sendo Deus, estaria habitando um corpo e no céu ao mesmo tempo. Na teoria de Unius, a humanidade estava presente de forma universal no Logos, ou o Verbo Divino. Como Jesus era o Logos, em virtude da Trindade, Deus estava presente no corpo de Cristo, uma ideia completamente absurda. Essa complicada interpretação teológica, misturando diversas citações da Bíblia, parecia ser ainda pior, obviamente, do que a ideia de um corpo fluídico. Todavia, ambas são falsas. Em seguida, Kardec explica a médium Collignon por que não seria possível dar uma explicação detalhada sobre esse tema. Eis a explicação.
Não me seria possível entrar nesse momento e, por meio de correspondência, na explicação completa dessa questão, que será ulteriormente tratada quando vier o seu tempo, com todos os desenvolvimentos que ela comporta. Eu a induzo a ter paciência, virtude que lhe deve ser fácil. Para este momento, há coisas mais essenciais que devem preocupar os verdadeiros espíritas. É fazer compreender a parte moral do espiritismo, pois não é a revelação de tal ou qual fato que tornará melhores os homens. Certas revelações prematuras teriam mesmo inconvenientes. É por isso que os espíritos aguardam o momento oportuno antes de fazê-las. Fique segura de uma coisa: quando eles não estão de acordo sobre certos pontos, é que o momento de os esclarecer ainda não veio. Veja, ao contrário, que há concordância para todas as verdades fundamentais, cujo conhecimento é essencial. A questão que a preocupa não é desse número, como outras. Ela virá a seu tempo. Manuscrito Sedor Canuto, 1863, 1231. Realmente, Kardec estava trabalhando no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Depois iria se dedicar a O Céu e o Inferno. E somente em 1868 poderia se concentrar nos milagres e também na questão do corpo de Jesus em A Gênese. Os espíritos trabalham gradativamente para dar seus ensinamentos de forma que os espíritos assimilem uma ideia básica primeiro, para depois estarem prontos para receber outra mais complexa. Colignon estava atendendo ao trabalho de Rustem, que acreditou nos falsos profetas que estavam lhe ditando as mensagens, justamente pela pretensão de saber tudo de uma vez só, sem assumir o fato de que são tempos novos do pensamento científico, quando as ideias não mais devem ser aceitas cegamente, mas por entendimento. E todo entendimento deve ser progressivo, de tal forma gradativa, como estava procedendo Kardec. Por fim, Allan Kardec trata de questões particulares, demonstrando existir uma proximidade das duas famílias, o casal Rivail e a família Colignon. Curiosamente, Amélie e Rivail estavam recolhendo os selos das correspondências para enviar à filha da médium, que seria: terei prazer em aceder o desejo da senhora, sua filha, para aumentar-lhe a coleção de selos postais. Confesso-lhe que desde a visita do Sr. Merrick perdemos isso um pouco de vista. Nesse momento de passagem de um ano para o outro, estamos tão ocupados, minha mulher e eu, que não poderemos fazer a triagem necessária. Deixo, pois, a remessa para a primeira quinzena de janeiro. Se a senhora quiser ter a gentileza de permitir-me, encantado de poder fazer algo que lhe seja agradável, e a sua filha, a quem peço também a senhora e ao senhor Colignon que aceitem a expressão de minha sincera dedicação. PS. Minha mulher, sensibilizada pela sua lembrança, comigo desejamos para a senhora tudo quanto a possa fazer feliz nesse e noutro mundo. Idem. Colignon não acreditava nas ideias dos espíritos que estavam ditando o livro para Rustem.
Segundo um discípulo desse advogado, René Carlier, lhe escreveu um resumo de sua obra. Carlier, 1884, página 41 a 44. Né? Rustem começou a lidar com esses espíritos por meio de um primeiro médium, Jean, filho de Elizabeth e Zacharie. Em seguida, seria Collignon, que, agindo mecanicamente, não estaria emitindo suas próprias ideias, porque a ideia do Cristo a gênere, encarnado somente como espírito e por via exclusiva de tangibilidade, lhe repugnava a razão. Entretanto, a senhora Collignon resistia, recusava-se, por assim dizer, em servir de instrumento aos espíritos, que começava a ver como impostores. A médium era até mesmo hostil a essas ideias, resistindo em escrevê-las. Todavia, o médium consciente deve ser fiel ao que o espírito quer dizer, pois só depois, analisando-se o conteúdo, é que se poderá avaliar a qualidade da mensagem. Collignon agiu adequadamente, registrou a mensagem, depois estudou as ideias, percebeu que se tratava de ideias falsas e, por fim, comunicou-as a Allan Kardec, pedindo sua avaliação. Dessa forma, Kardec sabia de tudo o que estava acontecendo em Bordeaux, quanto à fascinação que Rustem estava sofrendo na mão dos inimigos invisíveis. Ao mesmo tempo que a obra Os Quatro Evangelhos estava sendo elaborada, e a própria médium o mantinha informado. Meses depois, em julho de 1864, Allan Kardec vai anunciar a brochura A Educação Maternal, instruções mediúnicas ditadas à senhora Collignon pelo espírito Etienne. Kardec comenta: estamos felizes em poder dar uma aprovação sem reserva a esse trabalho, tão recomendável pela forma quanto pelo fundo, estilo simples, claro, conciso. Ele analisou essa mensagem e descreveu seu estilo, sem ênfase, nem palavras de enchimento vazias de sentido, pensamentos profundos, de uma lógica irrepreensível. Está bem ali a linguagem de um espírito elevado, e não esse estilo verboso dos espíritos que creem compensar o vazio das ideias pela abundância das palavras. Não tememos dar-lhe estes elogios, porque sabemos que a senhora Collignon não os tomará para ela, e que seu amor próprio, por isso, não será de nenhum modo superexcitado, do mesmo modo que ela não formalizaria com a crítica mais severa. Por um lado, Kardec elogia as psicografias dessa brochura, por carta particular, agora sabemos, criticou as mensagens recebidas para Rustem. E realmente a médium não tomou nem o elogio nem a crítica para si, pois a responsabilidade é de cada um dos espíritos. Em setembro de 1865, chegou a vez de Kardec anunciar a segunda brochura de Collignon, Entretiens familiaires sur les spirituels, conversas familiares sobre o espiritismo, afirmando: inscrevemos com prazer esses entre os livros recomendados. Em sua obra, a médium vai oferecer esse trabalho carinhosamente ao senhor Allan Kardec, chamando-o de caro e honorável mestre. 2 pontos. Ele oferecer esse resumo dos preceitos que foram
por vós estabelecidos, não pretendo me prevalecer aos olhos de vós, nossos irmãos da autoridade de vosso nome, mas lhe conceder publicamente o testemunho do meu profundo reconhecimento pela fé viva que fui buscar em todas as vossas obras que me serviram de base para este pequeno opúsculo. Receba, caro mestre, a garantia renovada de minha fraternal simpatia. Emily Collignon, 1865. Quando o professor Rivaio passou por uma grave crise de saúde, além de recorrer aos espíritos e médicos homeopatas de Paris, reconheceu a confiança de Collignon para uma intermediação com um médico de Bordeaux para consultá-lo ou, eventualmente, ter seus préstimos. 2 pontos. Madame Collignon, sem dúvida, lhe informou. Como a solicitei sobre a carta na qual lhe expliquei os motivos que me impediram de usar seus bons préstimos na última doença que acabei de ter. Hoje, pessoalmente, venho agradecer novamente pela oferta tão benevolente que você me fez por sua carta e que me renovou mais tarde através de Madame Collignon. Manuscrito Sedor, Canuto, número 1865-0406, AKD 01. Não há como duvidar de 2 coisas certas nesse resgate da história. Primeiro, Collignon e o casal Rivaio trocavam correspondência e lealdade. Kardec servia como referência para seus estudos e trabalhos. Confiavam-se mutuamente, trabalhando juntos pela verdadeira doutrina. Segundo, a médium serviu constrangida, resistindo, agindo mecanicamente, discordando frontalmente das ideias ditadas para Rustem por meio de espíritos que ela acabou por reconhecer que faziam uma farsa, denunciando para Kardec o teor de tudo que estava acontecendo em Bordeaux. Aí, vai ter comentários? E aí, Carmen, Nossa. qual a dúvida? Carmen. Não, eu acho que assim, né? Eu já tinha lido essa parte do texto e o Paulo deixa clara a opinião dele, inclusive já ouvi ele falar a respeito, que ele acha que a médium estava agindo mecanicamente e que realmente não tinha absolutamente nada que ela pudesse fazer diferente. Eu, particularmente, entendo, né? Não sei, talvez eu ainda seja tão pequena que não consigo entender a dimensão disso, mas, assim, eu acho que quando você percebe que alguma coisa não está correta, né? Que num primeiro texto que essa médium, né, começou a fazer o relato das coisas e notou que aquilo realmente não era uma coisa verdadeira, eu me sentiria na obrigação de parar de fazer. Né? Eu acho que, assim, você, num primeiro momento, você não tem nem como, porque você não mecanicamente, você não tem como segurar esse tipo de coisa. Mas depois você lê e você avalia. Então, eu acho que, assim, não é tão tranquilo assim. Não é uma questão aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus, a gente já teve esse tipo de coisa, de julgamento. Não é numa questão de julgamento, é de discussão mesmo, de saber como é que a gente agiria numa situação dessa que poderia estar acontecendo com a gente. Eu realmente me retiraria do trabalho, né? Se eu sinto, se eu percebo que alguma coisa não bate. Eu ainda não consegui ouvir alguma coisa que me convencesse do contrário. Né? Talvez exista essa possibilidade.
Carmen, eu já analisei assim um pouco também essa questão aí e li algumas coisas, não muito não tenho essa propriedade toda para falar não, mas analisando assim, eu fico pensando que na realidade ela vivia num contexto, né, cultural, social de muita opressão às mulheres, né, principalmente em relação à mediunidade. Então, muitas vezes essas pessoas eram tidas como loucas, né? A gente conhece casos e casos aí de médiuns internados em sanatórios ao longo da história, né? Por conta da mediunidade. E eu acredito assim, como o Mustang tinha uma força moral, entre aspas, né? De persuasão, de influência tão grande que ela não conseguia se desvencilhar dele. Entendeu? Não conseguia. Então, de alguma forma, ele a oprimia e ela não teve como dizer não, né? Eu também, hoje, se fosse comigo, com certeza eu ia parar, não ia de jeito nenhum permitir que isso acontecesse. Mas eu lembro assim do contexto histórico que era vivido naquela época, né? A própria Amélie não conseguiu fazer muitas outras coisas, por mais que ela tivesse aquele apoio todo ali dos amigos de Kardec, né? De frear Rostang e seus discípulos lá. Imagine essa médium, né? Eu fico pensando assim, eu conheço alguns médiums assim que, lógico, não tem uma educação, entre aspas, né? Mediúnica assim muito legal e sai por aí falando um monte de coisa. E tem muita gente que acha que são malucos, que precisam de internamento hoje em dia. Imagine antes, né? Mas eu queria também ainda uma explicação melhor. Entendeu? Eu ainda compartilho com você assim, poxa, será que ninguém chegou para ela assim realmente, sabe? E deu um toque assim? É difícil, né? Na verdade, fica claro que ela sabia. Não totalmente. Era do desconhecimento, não era uma coisa que ela ficava na dúvida se era certo ou errado. Tanto que ela conversou sentia, com Kardec. Né? Ela sentia. E Kardec também, eu acho que a posição de Kardec é complicada, né? Porque, assim, eu acho que para ele dizer não faça, eu acho que seria muito complicado. Mas, assim, você percebe que Kardec se aproxima, dá todo o espaço, conversa com ela, traz coisas, assim, agradáveis para a filha, enfim, ele procura aproximar, né? Mas eu não sei se a gente, né, vive num outro tempo e não consegue se colocar lá, mas você vê, a Betty Frocco, ela foi para frente com todas as coisas, ela encarou todo mundo. Outra reação, né? Ela encarou todo mundo, então, assim, eu não sei, não. Eu acho que... Vamos descobrir. Desculpa. Gente, pode falar, Rolim, depois eu falo. Eu acho que existe algum lapso aí entre essa informação, tá, que a gente ainda não tem. Tá? Porque o que Carmen está dizendo é uma coisa real, tá? E que a Milena também disse né, o período. Porém, tinha outro grupo lá, o grupo do sabor, né, para que ela pudesse trabalhar. Será que Kardec não deu um toque nela, né? Enfim, a gente pode pensar 1001 coisas, né? Que fica num local que ela estava constrangida, né? E ela não era uma senhora solteira, ela era casada, né? Então, eu acho que existe alguma coisa aí. Inclusive, esse grupo que você mencionou, né, o grupo Sabor, ele não se relacionava com o Rostang, eles não se encontravam, né? Não dava certo, né? Mas eu vejo assim também, uma necessidade. Se não houvesse, se ela não ficasse lá, o Kardec não saberia tanto quanto ficou sabendo em relação do que quais eram as intenções e o que ele falava nos livros. De repente, esse foi uma coisa necessária. Ela foi, como se fala? Ela foi algo que... Exatamente, instrumento. Por outro lado, Cecília, por outro lado, esse argumento, na verdade, Kardec acaba colocando na própria revista, ele contesta várias coisas, porque os evangelhos de Rostang saem bem antes
da morte de Kardec, é 65, né? Então, tem tempo do Kardec ainda argumentar até 69. E ele tem na Revista Espírita vários argumentos contrários. Então, não sei. Sobre esse ponto aí, eu queria trazer um ponto de vista para vocês. Primeira coisa que a gente observa nesse ponto que foi colocado aqui no livro do nosso querido Paulo Henrique é que a médium tinha uma personalidade libada. Muita gente, quando lê, acha que ela fez de propósito e agiu de forma conivente com o Rustem. Então, a gente aqui lendo já sabe, já percebe que a atitude dela era uma atitude consciente. Ela está fazendo atividade de médium. E a segunda coisa que a gente precisa analisar é que o Kardec já havia sido alertado sobre o que iria acontecer. E isso precisava acontecer. A médium tinha que fazer o trabalho, por quê? Porque a partir do momento que o Espiritismo tivesse com as suas bases plantadas, fincadas, caberia a nós e aos continuadores ter o livre-arbítrio de agir sobre a razão e recusar esse tipo de informação. Veja que Kardec deixa para analisar esse fato dos 4 evangelhos no momento oportuno, porque os espíritos ainda não tinham observado, se manifestado sobre essa obra, que no início, naquele primeiro momento, não era a prioridade para que se manifestasse. Kardec só vai se manifestar depois. E serviria também de uma maneira de fortalecimento da convicção dos espíritas em reagir contra esse tipo de publicação que era contrária à doutrina. Então, os espíritos foram conduzindo a obra de Kardec para cumprir o programa que Kardec estava específico, estava planejado, e deixaram para o momento oportuno o combate a esse tipo de obra que viria para manchar, para macular o espiritismo no momento oportuno, como acontece hoje no nosso meio. Nós temos diversas obras ditas espíritas, por vários médiuns que se dizem espíritas, e quando você vai ler o conteúdo não é concorde com a doutrina. E cabe a nós repudiarmos, rejeitarmos esse tipo de obra. Eu creio que o pensamento, a ideia de deixar que a obra fluísse, e a médium escrevesse, isentando-se do conteúdo, analisando o conteúdo e reprovando o conteúdo, mas dando prosseguimento a isso aí, porque ele fazia parte do planejamento. Então, isso tinha que continuar e tinha que servir de ensinamento para nós, porque, inclusive, aqui nessa parte que o Paulo coloca, nós observamos que os espíritos o alertam, que vários inimigos iriam permitiriam provocar um novo momento de dificuldade, já que estava passando um momento de calmaria, viria um momento de tempestade. E é nesse momento de tempestade que aqueles que estavam convictos da doutrina, conscientes da doutrina, ou seja, os espíritas professos, deveriam reagir contra isso tudo que iria vir logo em seguida. E também não se imaginava que Kardec, ninguém tinha a percepção de que Kardec iria desencarnar em 1869. Percebia-se, né, que ele teria um tempo maior de continuidade com a doutrina, com o planejamento que ele fez, com toda a programação que ele fez de continuidade do espiritismo. Então, mas eu acho que, assim, o que você está dizendo são duas coisas diferentes. O fato de acontecer, né, eu acho que realmente era, muito provavelmente, era inevitável. A população não estava pronta, que é isso que você está dizendo. Agora, que eu faça e que isso seja justificável, eu acho que não é. Então, assim, vai acontecer uma guerra, vamos até sair do que a gente está falando. Ela é necessária? Até é. Tá? Agora, ai de quem a faça. Né? Então, é nesse sentido que eu estou dizendo. Ela não precisaria então, eu não consigo justificar o conhecimento de uma pessoa, né, e saber que isso está acontecendo e continuar sendo conivente mesmo com o fato. Né? Iria ocorrer. Né? Eu concordo com você nisso, mas eu acho que o fato de que isso é uma coisa que a gente vai ser conivente é uma outra história. Mas acontece que poderia... Existem coisas que a gente não sabe, mas poderia ter acontecido
nesse contato dela com Kardec ter conversado, não está nos anais, não está aqui na história, mas ter conversado com ela e continua fazendo a psicografia para a gente ver naquilo o que é que está escrito nessa psicografia, o que é que está escrito nesse conteúdo. E ela continuou. Talvez ela tivesse recebido a mensagem, como muitos espíritas recebem a mensagem, muitos médiuns recebem a mensagem do centro espírita, e vão redigindo, depois o conteúdo é que vai ser analisado. O problema é que o conteúdo que ela estava escrevendo foi utilizado por uma terceira pessoa, que era o Rustem, de forma equivocada, né? Ele escreveu, e que ela sabia, porque, afinal de contas, foram 5 livros, né? Não, 4. Isso, exatamente. Exatamente. Ela foi escrevendo e foi deixando para ver até onde ia, né? Porque se ela não fizesse, porque ela tinha consciência da responsabilidade que estava nas mãos dela. Se ela não fizesse, se ela parasse, brigasse e tal, iria ser um outro, e que não só Kardec, como a humanidade não ia ter a condição de ver isso daí. E de que forma? De repente, a forma seria bem mais desastrosa. Deixa eu tentar fazer uma pergunta aqui. Se você fosse o médium naquela época, você saberia dizer que aquilo seria usado para o bem ou para o mal? Independente, Satira, eu não estou nem entrando nesse mérito. Eu estou dizendo que se eu não concordasse com o que eu estivesse psicografando, eu não continuaria. Se eu achasse que aquilo não era uma coisa que estava... Porque era claro, né? Tanto que você vê pela conversa de Kardec com ela, eles sabiam que não eram espíritos elevados, espíritos que realmente poderiam. Então, como que eu me sujeito a isso? Eu já não me sujeitaria. Não, então deixa eu fazer... Você acabou de falar uma coisa. Então, a gente não deve receber mensagem de espíritos inferiores, é isso? Só os superiores. Não é isso. Não é isso. Então, deixa eu entender melhor. Não é isso. Ô, Satiro, é diferente de você receber uma mensagem de um espírito e de você escrever 4 livros. Não. Então, é diferente, Satiro. Eu conheço um médium aí que tem mais de 50 livros escritos. Será que ele está escrevendo exatamente como o espiritismo quer, ou ele realmente quer fazer o mal para a humanidade e para os espíritos? O mal não, mas muito provavelmente, se ele não está tomando todos os cuidados, ele está sendo inconsequente. E ela, então... na minha opinião... Hein? A Genesi. Fala, Genesi. Depois eu. Obrigada, Chu. Pois eu. Tem um trechinho no livro do Wilson Garcia que pode nos ajudar ou acrescentar alguma coisa. Posso ler? Deve. Claro. Ora, se a médium Colognon assumiu uma posição contrária à tese do corpo fluídico de Jesus e não trabalhou pela obra Os 4 Evangelhos, não a divulgou, não a defendeu, não deu seu testemunho em nenhum dos eventos em que a obra foi comunicada ao público. Isso significa que, mesmo tendo sido autora mediúnica das mensagens da obra, como se afirma, deixou ela a inteira responsabilidade do advogado Bardalese, né? Sua publicação e as consequências do fato. Em tempo, não se tem sequer condições de avaliar o trabalho do Sr. Rustem em relação à fidedignidade dos textos ditos recebidos por Colognon, pois todo o texto final do livro foi escrito por ele, na solidão do seu escritório, vindo a médium, e todos tomarem conhecimento do conteúdo apenas após a publicação. Ninguém conhece os originais manuscritos da médium e do autor Rustem. Sabe-se apenas que ele selecionou e organizou e deu a ordenação final do livro, nada mais. Então, assim, ela trabalhou nas mensagens, mas ela não trabalhou na elaboração desse livro, né, da obra.
Não sei se eu ajudei ou não. Eu li a fala do Wilson Garcia. Também acho que o Wilson Garcia também ameniza a situação, né? Eu não vi... É por isso que eu falei logo de cara, né? Que acho que eu realmente não entendo da coisa, porque, para mim, é uma coisa que é muito difícil. Para o meu entendimento, realmente é muito difícil. Eu acho que ela acreditava, talvez, Carmen, que isso não viesse a ser publicado, né? Acredito. Mas não importa, né, Genesi? Vamos pensar no que Kardec escreveu para ela. Vamos ler esse trechinho. Eu me perdi na página. Que página? Está na 255. Não me seria possível entrar neste momento e por meio de correspondência na explicação completa desta questão, que será ulteriormente tratada quando vier o seu tempo, em todos os desenvolvimentos que ela comporta. Eu a induzo a ter paciência, virtude que lhe deve ser fácil. Para este momento, há coisas mais essenciais que devem preocupar os verdadeiros espíritas. É fazer compreender a parte moral do espiritismo, pois é a revelação de tal ou qual fato que tornará melhores os homens. Qual é o fundamento da revelação espírita da moral? Qual é o fundamento da moral espírita? Autonomia, né? Autonomia, a liberdade. Quando você cerceia a liberdade do outro, você não está respeitando os fundamentos da moral. E aí eu estou falando não de uma liberdade onde você agride o outro fisicamente, né? Onde existem as leis. Eu estou falando da liberdade da liberdade da expressão da sua consciência e do seu entendimento. Nem todas as comunicações que os espíritos deram para Kardec, ele concordava no começo. Mas mesmo assim, ele analisou e fez o uso do quê? Da lógica, da razão e do método da universalidade do ensino dos espíritos, para que aí isso se tornasse ou não um princípio espírita. Exatamente. Né? Então, a médium, ela é um instrumento de comunicação do espírito, tão só um intermediário da comunicação que o espírito está dando. Né? E quem passaria pelo método da razão são as pessoas que estão recebendo essa obra, lendo e fazendo uso da sua liberdade de escolha, porque eu posso ler qualquer obra, e aí eu escolho se essa obra faz sentido ou não para mim. Não é um médium que tem que me dizer, isso aqui você pode ou não ler. No meu entendimento, a resposta de Kardec, né, quando ele fala a moral do espiritismo é a base de tudo, ele já está falando para ela, é a moral da liberdade. E quando ele fala assim, ó, quando vier o seu tempo, todos os desenvolvimentos que ela comporta. Teremos os desenvolvimentos que esses questionamentos que estão na obra de Rustang comportam. Não é em uma mensagem para médium que ele vai esclarecer ponto a ponto. Aonde que ele fez isso? Na Gênese. Porque a Gênese, qual é o primeiro capítulo da Gênese? Caracteres da revelação espírita. Então, ele põe o espiritismo como uma revelação científica e divina, porque provém de Deus, da providência de Deus para com todos, porque o espiritismo vem para todos. Como que é feito esse trabalho? Pelos laços de solidariedade cooperativa, que está lá no item 54 do capítulo 1. Aí ele vai falar o quê? Deus, um Deus pela metafísica, seus atributos. Capítulo do bem e do mal. Não existem duas forças. O mal provém de nós e não de Deus.
E o mal é o abuso das paixões, é a ausência do bem. Não existem duas forças. Porque a gente está vendo aqui a reencarnação, né, nos itens anteriores, a queda, a reencarnação como uma queda, como um retrocesso do espírito. Por isso, a reencarnação é um castigo. E aí, Kardec vai perpassar na Gênese, trazendo a ciência, para a gente entender, né, a parte da origem, e depois, né, quando ele entra na parte do terceiro livro, ele vai tratar o quê? O Cristo, dos milagres, do corpo do Cristo, da questão dos agêneres. Ele está em toda a obra da Gênese, em todo momento, fazendo refutações à obra de Rustang, mas ele tem a liberdade de expressar a sua opinião, e os espíritos que estão com ele também. E de quem é a responsabilidade? Dos espíritos que escreveram. E aí, quando a gente vê no último capítulo da Gênese, que foi o capítulo mais mutilado, Kardec coloca no item 20, longe de substituir um exclusivismo por outro, o Espiritismo se apresenta como campeão absoluto da liberdade de consciência. Ele combate o fanatismo sobre todas as formas, cortando pela raiz, anunciando a salvação para todos os homens de bem, assim como a possibilidade para os mais imperfeitos de chegar por seus esforços pela expiação, reparação, a perfeição única, que leva à suprema felicidade. Aonde ele tratou a felicidade? No céu e inferno, que foi adulterado. Se a gente pegar a Gênese, o capítulo dos fluidos e as citações que ele faz da Revista Espírita, são todas as reproduções dos fenômenos que se passaram com quem? Com Cristo. Então, o que ele fala? Uma vez que o fenômeno pode ser reproduzido, ele é retirado do campo dos milagres. E aí não se está comparando a qualidade, né, moral do Cristo, e sim a reprodução do fenômeno mediúnico. A dupla vista, os agêneres, a transfiguração, a obsessão, as curas, todos os fenômenos que tem, né, na Bíblia sobre Jesus, as curas das obsessões. E aí, quando ele vai tratar da questão do corpo do Cristo, ele vai falar o quê? O Espiritismo emite a seguinte opinião: Jesus, desde da sua concepção até a sua morte, teve um corpo de carne, viveu a vida normal, como todos nós. O que difere são as aparições fluídicas dele após sua morte. Porque aí sim ele se torna um agênere até chegar à tangibilidade, né, na passagem de Tomé. Então, a Gênese inteira, se a gente ler né, estudar o Evangelho de Rustang e estudar a Gênese, o livro inteiro é uma refutação, aquilo que ele está trazendo como a base central, que é a reencarnação como um castigo. E os espíritos põem a reencarnação como uma necessidade para o espírito crescer e se desenvolver, né? E a salvação está lá no céu e inferno, é para todos. Não, e você lembrou? Até mesmo os refratários, que é o que ele finaliza a Gênese. Para todos. Porque todos... o progresso é uma lei. Até esses, né, que estão ali tentando manter as ideias do velho mundo, até esses vão passar pelo processo de evolução. Então, acho que na própria mensagem de Kardec, aqui quando ele fala da moral espírita, né, hoje, com todos os pesquisadores, né, estudando, a gente consegue compreender a importância da adulteração
E o quanto o espiritismo fundamenta a liberdade de consciência, na liberdade de expressão. Diga. Eu queria comentar aqui que ele começa descrevendo que quem começou a psicografar para ele foi o Jean, filho de Elizabeth e Zacarias, deve ser, na página 256. E tem a parte que descreve aqui, né, que a senhora Colligan resistia, recusava-se, por assim dizer, em servir de instrumento aos espíritos que começava a ver como impostores. A médium era até mesmo hostil a essas ideias, resistindo em escrevê-las. Então, se eu não me engano aqui, acho que citou que é mediunidade mecânica, ou eu que estou ligando aqui, porque quando é mediunidade mecânica é diferente, assim, é um pouco diferente de você falar assim, não vou escrever, né? Está escrito aí, agindo mecanicamente. Está escrito. Nesse trecho que você leu, está então escrito aí, agindo mecanicamente. Isso. Então, é diferente de alguns médiuns conscientes falar assim, peraí, não vou escrever isso não, vou trocar de palavra, ou vou pôr uma palavra melhor, ou tipo, falar, não vou escrever. Mas quando é mecânico é diferente. É mais ou menos assim, se você vai escrever um bilhete xingando alguém, a caneta se recusa a escrever. É isso, deixa eu entender. É mais ou menos isso. Não, vou escrever. Só uma palavrinha aqui que mais o espírito falou. Mas de qualquer forma, passa pelo crivo do médium. Não, então, porque ela leu, depois ela leu as mensagens, que foi ela que psicografou. Agora a gente não sabe. Mas como é que você vai saber na hora? Mas e na hora? Então, mas assim, pelo menos eu não consegui perceber aqui. Onde que ela psicografou? Qual foi o momento? Foi no centro espírita que Rusteng montou? Foi no centro espírita do Sabor que Rusteng ia lá? Foi no quarto dela? Foi que momento que ela psicografou? E eu vejo assim, que ela percebeu as mensagens e como ela confiava em Kardec, ela mandou para Kardec. Kardec fez a análise dele e o que a Juliana falou, respeitando a autonomia dela, porque quem ia dizer assim, vou continuar ou não vou, não é Kardec que ia falar para ela. Ela usando a autonomia dela, eu vou ou não vou. E eu acho que ela analisou e achou por bem ela continuar, porque ela não é passando... só dela, é a dos espíritos que estão comunicando. Ela estava passando informações relevantes para o Kardec. Mas ela estava respaldada pelo Kardec. Por isso que ela... eu acho que ela confiou nesse sentido. Eu acho que vocês... Se eu não me engano, o Wilson Garcia, ele fala que praticamente ela psicografava com o Rusteng junto dela, sozinhos os dois. Tá, mas deixa eu... Vocês não acham que vocês estão atribuindo muito valor ao médium, não? Somente um médico que é mecânico? Tipo assim, vocês estão julgando se a caneta é Bic ou é de ouro ou pena de ouro? Vocês não acham que vocês estão julgando que a caneta está muito desenvolvida ou pouco desenvolvida? Ou... É caneta! Caneta é instrumento. Para de achar que o médium sabe alguma coisa que está escrevendo. Ou seja, não, Satiro, não é isso. Se eu separar do lado da Milena e ficar, Milena, anota aí eu vou falar tudo. Se eu falar uma asneira, a Milena é culpada. Se eu falar uma coisa bonita, a Milena é poeta. É isso? O Satiro, tem uma diferença muito grande de você depois ler o que você escreveu, Satiro. Não é tão simples assim. Mas aí a Milena... E mais, tem o seguinte, a discussão não iniciou, a dúvida não iniciou no sentido de Kardec dizer para ela o que era para fazer ou não. Ela estava usando de toda a autonomia dela, tanto que ela não foi forçada em nenhum momento a fazer isso ou aquilo. Isso. O questionamento, né, o comentário foi em cima de que ela fez alguma coisa que ela previamente sabia e discordava. Né? Então, era neste sentido, foi nesse sentido. Não, eu sei disso. Então, o que eu estou chamando a atenção é o seguinte, o médium, não interessa que ele tenha consciência ou não tenha, ele é um instrumento do espírito. Sim, se você negar o espírito, você nega a autonomia dele.
E aí, Se voltando não fosse ela, ele ia arrumar outro médium, porque era o rapaz aqui, depois foi ela, e se não fosse ela, ele ia arrumar outro. Mas assim, e sendo ela, pelo menos ela estava ali passando para Kardec, mas o assim, panorama ali. existem milhares de mensagens de espíritos inferiores, com milhares de erros. André Luiz. Você tem toda uma obra de André Luiz. É que é a assinatura desses então você vai culpar... colocam como, por exemplo, eles se colocam como espíritos superiores, que estavam ao lado do Cristo, né? É isso aí. Então, assim, agora, eu penso na questão da liberdade moral, né, do espírito. Se ela está estudando o espiritismo e ela compreende que a moral espírita se fundamenta na liberdade, porque você só é livre quando você faz escolhas. E a escolha de dar essa comunicação não foi da médium. Foi dos espíritos que passaram a comunicação através da médium. Olha, então, olha, acho que você me respondeu, Ju. Acho que você acabou de me responder. Porque tem a autonomia do espírito e a autonomia da médium. Da médium, na verdade, ela optou por continuar. Agora, ela estava fazendo alguma coisa que ela discordava e o espírito, o que achava que devia. Aí são autonomias... Mas quando ela discordava em algum ponto. Então, porque quando você lê a obra de Mustang, muitos pontos que ele traz ali na obra, ele traz coisas espíritas, que são fundamentos Kardec, do espiritismo. Né? Exatamente. Agora, a questão central que estava sendo proposta ali era que Jesus não encarnou na Terra e que ele foi um espírito, né, que viveu que ele evoluiu em mundos adoques, que é o que está escrito lá, né, e que ele era um espírito. Agora eu não vou me lembrar exatamente a palavra que ele usa, né, a colocação, mas como se Jesus fosse um espírito que sempre concordou ali com o que os espíritos superiores a ele iam passando e que Jesus nunca faliu. Por ele nunca ter falido, ele não poderia encarnar. Essa é a ideia central. E aí eles colocam, nós já o dissemos, a encarnação é um castigo. E a proposta é fazer nascer uma religião universal. Então, aí ela nem está tendo ainda a questão da religião, a ideia de Jesus ter um corpo fluídico. Então, o que ela está falando, no meu entendimento, tá? Ela está escrevendo para Kardec, olha, está surgindo este debate e eu não concordo com isso. Kardec, na Revista Espírita, ele vai fazer uma primeira avaliação da obra de Mustang. E o que Kardec fala na Revista Espírita? O conteúdo dessas afirmações são da responsabilidade dos espíritos que a escreveram. Ele fala, a gente não vai nem, né, falar que sim, nem que não. Vamos aguardar o quê? A universalidade dos ensinos dos espíritos. Então, até naquele momento em que Kardec faz uma primeira avaliação na Revista Espírita, ele não afirma, porque o espiritismo, a doutrina espírita, não é uma opinião pessoal de Kardec, é a universalidade do ensino dos espíritos. Então, esse é um outro ponto importante. Na Revista Espírita, ele nem fala sim, nem que não. Aonde que ele dá a conclusão de tudo isso? É na Gênese, em 1868. Então, a gente aqui está falando de uma carta dele com a médium em 1863. Salvo engano, quando o Kardec faz a avaliação da obra, é 1866, na Revista Espírita. Né? Então, isso são 3 anos depois, e mesmo assim, na Revista Espírita, ele
fala o quê? Vamos aguardar a universalidade da explicação dos espíritos, né? Por enquanto, vamos deixar o conteúdo, né? A informação trazida na responsabilidade dos espíritos que escreveram, que ditaram. Então, ali, a própria fala de Kardec, ele não está trazendo a responsabilidade para médium, e sim para os espíritos que estão trazendo essa mensagem. E nem ele se coloca, né, ali à frente de fazer refutações, ele aguarda o ensino dos espíritos, porque a doutrina espírita, né, os princípios são passados pelos espíritos, não é por Kardec. E aí a gente vê a análise final na última obra, que foi mutilada. Não, e o ponto que eu quis bater também, viu, Carmen, pessoal, é o seguinte: a gente, principalmente no movimento brasileiro, eu acredito, a gente atribui muito, aliás, atribui um poder que não existe a médiums. Médium é instrumento. Ou seja, eu fiz a brincadeira, mas é verdade. A gente acha que caneta Bic pode virar pena de ouro e que ela escolhe onde ela quer ficar e ela escolhe o que ela quer escrever. Ou então vamos resolver. Ou é uma caneta ou não é uma caneca. É um cérebro que pensa. Então, assim, e aí qualquer um que se identifique, não faz sentido. Kardec não dava nem peso aos médiuns, nem nome ele citava. Por quê? Porque é um instrumento. Só para bater nesse ponto, a gente tem que parar de olhar para quem escreveu, ou pior, para quem foi o médium. Quem foi o médium importa. Para que importa quem foi o médium? Então, o que eu falei, nós vamos atribuir os erros potenciais das obras que André Luiz fez. A culpa é de Chico, então, né? Porque Chico devia ter parado de escrever aquelas asneiras todas. Pelo amor de Deus, logo Chico não sabia que aquilo era asneira? Chico não era o cara que escreveu. Chico era mecânico. Chico não era, não, mesmo que ele soubesse, ele tem que cumprir o papel. A mediunidade dele era mecânica também. Mas mesmo que ele soubesse, ele é um instrumento. Ele tem o papel de dar passagem para a informação. É o que eu falei, a gente recebeu milhares de informações de vários médios, estão na obra que a gente está estudando, O Céu e o Inferno, que estão completamente equivocados. Mas a gente precisa delas, até para poder aprender, para ver como é que os equívocos se dão, para a gente poder estudar. Então tudo tem sua utilidade. E no final, o que faz com que a gente aceite uma coisa ou outra? É o nosso autonomia própria, individual. Se você lê e não gostar, não aceita. Se você lê e gostar, aceita. Se você ficar em dúvida, vai estudar. Entendeu? E se você ficar em dúvida depois de ter aceito, volta para estudar. Só cabe a você. A liberdade é nossa. A gente tem que parar de querer assim, não vamos publicar tal coisa, porque tal coisa vai influenciar os outros. Aqui na Revista Espírita, tá na Revista Espírita, realmente, de 1866. Então, ele vai colocar no mês de junho os evangelhos explicados pelo Sr. Mustang. E nessa mesma revista, 66, tem vários títulos da Gênese, da Revelação, a visão de Deus. Aí ele vai colocar Os Tempos São Chegados, que é o último capítulo da Gênese, e Instruções dos Espíritos sobre a Regeneração da Humanidade. Então, a gente vê que ele já estava trabalhando sobre essas ideias. Ele não, né? Os espíritos, na verdade. Então, olha o que ele fala aqui, ó. O autor dessa nova obra julgou que devia seguir um outro caminho. Em vez de proceder gradualmente, ele quis atingir a meta de um salto. Assim, tratou certas questões que não julgamos oportunas abordar ainda, e das quais, por consequência, lhe deixamos a responsabilidade, como aos espíritos que as comentaram.
Consequente com o nosso princípio, que consiste em regular a nossa marcha pelo desenvolvimento da opinião, até nova ordem, não daremos às nossas teorias, às suas teorias, nem aprovação, nem desaprovação, deixando ao tempo o trabalho de sancioná-las ou contradizê-las. Convém, pois, considerar essas explicações como opiniões pessoais dos espíritos que as formularam, opiniões que podem ser justas ou falsas, e que, em todo caso, necessitam da sanção do controle universal. E até mais ampla confirmação não poderiam ser consideradas como partes integrantes da doutrina espírita. Então, na mão de quem ele está colocando a responsabilidade? Dos espíritos e do autor. Né? Porque aí a gente está falando de um trabalho, quando, né, alguém fez a citação do Chico, a gente está falando de um trabalho de um médium, que no caso Chico, onde ele fazia a publicação das suas obras. A médium não publicou a obra, a médium psicografou. E Rostang, o que ela fez? Ela psicografou uma mensagem que foi endereçada a Rostang, certo? Não a ela. E ele pegou as mensagens e publicou em forma de livro. Então, por isso que eu falei, a resposta está na afirmação de Kardec, a moral espírita, né? A liberdade. Ju, lê esse próximo parágrafo, eu acho que ele fecha... Aqui, quando tratarmos... Isso. Quando tratarmos dessas questões, faloemos decididamente. É que então teremos recolhido documentos bastante numerosos nos ensinos dados de todos os lados pelos espíritos, a fim de poder falar afirmativamente e ter a certeza de estar de acordo com a maioria. É assim que temos feito todas as vezes que se trata de formular um princípio capital. Dissemos 100 vezes que para nós a opinião de um espírito, seja qual for o nome que ele traga, tem apenas o valor de uma opinião individual. Nosso critério está na concordância universal, corroborada por uma rigorosa lógica para as coisas que não podemos controlar com os próprios olhos, de que nos serviria dar prematuramente uma doutrina como uma verdade absoluta, se mais tarde devesse ser combatida pela generalidade dos espíritos, né? Então, eu acho que aqui, o que ele traz na revista espírita, e tudo que a gente, né, pensou, é bem interessante, refletiu. Quem puder ler, bem legal esse texto aqui, né, da revista. É importante, eu acho importante, né, a revista espírita. Juliana, uma coisa também para a gente aprender é que não é pelo médium que a gente vai julgar a mensagem boa ou ruim. É pelo conteúdo da mensagem. É para a gente aprender novamente isso. Sim, e também, por exemplo, se eu sou médium, eu, né, faço um trabalho de psicografia, psicofonia, seja lá o que for, e eu publico, e aí eu leio, busco uma editora e publico, é uma responsabilidade diferente também. Né? Que é diferente do caso da médium. E aí o caso, né, do Chico também tem a questão, né, dele passar a publicação para a FEB, toda a história que, né, vem sendo levantada de modificações na obra do Chico, enfim. Né? Mas isso é um assunto para uma outra oportunidade. Senão a gente desfoca... senão a gente consome no movimento espírita o que tiver disponível, porque é tal médium ou tal médium. Né? Então a gente vai parar aqui na página 258, não é isso? O decisivo ano de 1865. Para o espiritismo. Certo? Para o espiritismo. Quem vai fazer a nossa prece para a gente finalizar? Quem tá com a mão levantada, assim? Abaixou rápido a mão ali, ó.
Genesi, faz pra gente aí, Genesi. Muito tempo que a gente... Cecília vai fazer. A Cecília vai fazer? Já tá concentrada. Na próxima a Genesi faz. Saudade da Genesi. Vamos agradecer por esse estudo, por essa talvez falta de compreensão nossa, mas de qualquer forma eu achei, ou não, alguns acharam, que se expandiu esse equívoco, e isso é muito importante para nós. Então, a gente agradece essa oportunidade desse aprendizado. É certo, é errado, foi como foi, é bom, é instrumento, tudo isso só nos acrescenta para a gente entender melhor as situações que foi e que poderão vir também. E agradecemos também a oportunidade de ter essa condição de estarmos nesse contexto. Com a tecnologia, tudo isso nos facilita, e é isso. E vamos sempre agradecer para que nós possamos sempre estarmos aprendendo, evoluindo, e que na próxima terça-feira possamos estar aqui também, novamente. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Assim seja, Cecília. Obrigada, gente.